Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. E neste instante, vamos envolvendo com muito amor e gratidão a Célia, que trará os ensinos desta tarde com o tema perdão. Amigos, boa tarde. Que a luz e o amor do Mestre Jesus nos envolva, que possamos falar um pouco sobre perdão, né? Que o tema da nossa palestra hoje é perdão, remédio contra o ressentimento e a mágoa. Então, para falar de perdão, eu fui buscar lá em Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, quando Emmanuel nos diz assim, que perdão é o remédio santo que acalma e revigora a nossa alma. E aí cai bem
né, de acordo com a nossa palestra. Por quê? Se nós não perdoamos, nós adoecemos, né? Então, qual é esta doença que o perdão nos dá? As doenças da alma, que afetam primeiramente a alma, o nosso psique, a nossa mente, o nosso espírito, e depois reflete no nosso corpo físico, né? Então, para a gente falar um pouco de perdão, vamos lá buscar no dicionário o que significa perdão na forma literal, né? Então eu encontrei assim, que perdão é o processo pelo qual se faz cessar o sentimento de ressentimento e de mágoa. Então, se é um processo, ele não é rápido. Se ele é um processo, ele tem etapas. E nós temos que nos exercitar para que possamos atingir essas etapas e chegar finalmente a exercitar o perdão, né, claramente e muito abertamente, né? Mas esse é o sentido literal da palavra perdão. E se nós formos buscar qual é o sentido religioso de saber o que é perdão, o que significa perdão no sentido moral, a gente vai descobrir assim, que no sentido moral, perdoar é não desejar o mal aos outros, não denegrir a imagem do outro e, se possível, auxiliar aquela pessoa que nos magoou, que nos ofendeu ou que nos causou algum prejuízo, né? Então, quando nós falamos em ressentimento, em não perdoar, existem algumas, nós sempre pensamos assim, em perdoar alguém ou aquele próximo que nos causou algum prejuízo, alguma ofensa. Mas não ressentir isso é também em relação a nós mesmos, porque nós temos muito em nós, as nossas falhas, nós não nos perdoamos por erros cometidos, por falhas que nós possivelmente possamos cometer e cometemos muitas falhas e nós não nos perdoamos, nós nos ressentimos a todo momento daquela situação. E o que é ressentir uma mágoa e guardar aquilo? É que quando aquela situação vem à nossa mente, todo o nosso corpo ressente. O que é ressentir? É sentir de novo. Então, tudo quando, né, aquela situação se faz presente novamente, em muitas situações o nosso coração acelera, nós suamos frio, nós nos enraivecemos, nós vibramos, né? Ah, se eu pudesse estar, né? E aí tudo aquilo ressente no nosso corpo. Isso é ressentimento, é guardar ressentimento, é vivenciar aquelas emoções inúmeras vezes ou quantas vezes aquilo visitar a nossa mente e o nosso coração. Então, isso é ressentir. Isso só pode nos fazer mal. Só pode nos trazer emoções negativas. E se nós formos ver o que significa mágoa, mágoa é uma má água. Se o nosso corpo físico, e nós já sabemos, e a ciência nos diz, que o nosso corpo físico é formado de 60%, 70% de água, se nós guardamos más águas no nosso corpo físico, o que isso vai ocasionar para nós? Doença. Doença, né? Então, aí nós já vemos que perdoar é uma necessidade para o nosso bem-estar físico, psíquico, espiritual, social. Quer dizer que o perdão só nos faz bem, né? Então, só nos faz bem. E aí, nós perguntamos assim, mas por que eu preciso perdoar? Por que eu preciso perdoar? Por que aquelas pessoas que nos fizeram desavenças, nos ocasionaram prejuízos, eu preciso perdoar? Eu preciso perdoar porque se eu não perdoo, eu convido o inimigo para fazer morada no meu coração. E quero estar
bem. E quero me sentir bem. E quero que as coisas funcionem corretamente. Mas eu dou brechas para que o inimigo venha morar junto comigo. Quando eu não perdoo. Por quê? Eu ressinto e eu martelo e eu fico maquinando todas aquelas situações dentro do meu coração. E por que nós nos magoamos tanto? Se a gente for pensar, durante a nossa vida, o nosso dia a dia, diversas situações a gente se magoa. E por que a gente se magoa? Então eu fui lá fazer umas reflexões, fiquei pensando, por que a gente se magoa tanto? A gente se magoa quando nós colocamos expectativas muito elevadas em relação ao outro, né? Aí aquela pessoa, às vezes, eu estou lá, faço uma pessoa próxima, uma pessoa do convívio, você chega lá e pergunta alguma coisa para a pessoa, e ela te dá uma resposta lá meia ríspida, meia curta, você fala, nossa, por que vai fazer isso comigo? Aí a gente já se magoa. Fica lá toda melindrada, porque a pessoa respondeu daquele jeito. E aí a gente fica pensando, nossa, mas poderia ter sido mais agradável. E a gente não faz o exame de consciência, que às vezes aquela pessoa é o jeito dela. E nós não aceitamos. Às vezes aquela pessoa é o modo de agir, ela não só responde para mim, curta, né? E como a gente diz no coloquial, curta e grossa, né? Ela é assim daquele jeito. E a gente se dá o direito de nos magoarmos, de ficarmos chateados, né? E por que nós nos magoamos também? Quando nós fazemos interpretações equivocadas de alguma situação. Às vezes nós estamos numa situação que acontece alguma coisa, acontece o equívoco, e ela fala, nossa, mas eu não merecia, né, estar passando por isso. Mas a gente não faz um exame de consciência para saber se aquela atitude que aquela pessoa está tendo, se não foi desencadeada anteriormente por alguma ação que eu mesma fiz, né? A pessoa só está dando o troco. E eu fico magoada e melindrada, aí já corta a relação e fica, né? Ah, não vou falar com aquela pessoa. Então, já começam a criar aqueles melindres desnecessários para nosso dia a dia e para o nosso cotidiano, né? E aí a gente fala assim, ah, mas também só eu que perdoo, só eu que nessas situações, só eu que vou perdoar, né? Mas não, nós necessitamos de perdão e somos perdoados pelo Pai diariamente, né? Mestre Jesus, o Pai de infinito amor, se Ele não que Deus não se magoa conosco, a gente acha que nós ofendemos a Deus. Deus não se ofende conosco. Por isso que, né, Ele nos dá quantas oportunidades são necessárias, mas nós temos que rever os nossos posicionamentos, né? Então, se nós somos necessitados de perdão dentro da nossa casa, dentro do nosso círculo de trabalho, quem não necessita de perdão, né? Esses dias, bem rapidamente, eu trabalho numa escola e nós estávamos numa atividade lá e eu queria muito que a minha parceira assistisse aquele vídeo que estava passando e ela queria levar os alunos dela para uma outra atividade. Eu, né, estava querendo muito, fica aí, e fui grossa. Mas eu não dormi à noite. Fiquei com aquilo no meu coração, falar, por que eu fui tão grosseira? E a minha amiga não tinha se ofendido, de verdade. Aí no outro dia eu falei, meu Deus, eu preciso reverter essa situação, eu não podia fazer isso com a minha parceira, ela é amiga do coração. Aí eu estava em casa remoendo aquilo que estava me doendo profundamente, mas profundamente mesmo. Aí eu falei, eu vou reverter essa situação. Aí fiz um bolo de cenoura, botei num pacotinho bem bonito, cheguei antes dela na escola, né, que a gente entra às 7 horas, cheguei antes das 7, fui na sala dela, botei o embrulhinho na mesa dela e escondi bem dentro do embrulhinho um
pedido de desculpas. Me desculpe por ter sido tão... Né? Ainda fui... Me poupei, deselegante com você ontem, né? Não falei, devia ter pedido perdão mesmo. Mas, ainda escrevi, e pus lá. Aí ela chegou e correu a escola toda. Quem me deixou esse presente? Eu, né? Fiz cara de paisagem. Aí, depois ela falou, eu vou guardar na geladeira e depois eu como. E acho que ela foi comer na casa dela. A hora que ela abriu, ela viu aquele bilhete, aí ela me ligou. Então, foi muito bom, porque é bom porque a gente só acha que nós somos os ofendidos, não é verdade? Mas a gente ofende e ofende muito. Mas a minha amiga, ela tem um coração tão grande que ela não tinha se ofendido. Ela jurou que ela nem já tinha esquecido. Que bom. Falei, como você é muito mais evoluída que eu. Porque, né, eu, naquela situação, teria ficado ofendida. Mas ela é muito mais evoluída que eu. Mas, se nós necessitamos de perdão, o Mestre Jesus, no Evangelho, nos dá muitos exemplos de perdão. Né? Então, se nós formos buscar no Evangelho de Jesus, a passagem da mulher adúltera, que nós conhecemos também, que quando Jesus estava lá entre os seus discípulos, lá a Escritura nos traz que Jesus escrevia no chão, e os fariseus trazem para Jesus aquela mulher adúltera, né? E perguntam para Jesus, mestre, o que nós vamos fazer com essa mulher adúltera? Porque na lei judaica, lá na lei mosaica, as mulheres que eram pegas em adultério, elas eram apedrejadas. E eles querem enfrentar Jesus também, né? Porque aí Jesus sente que naquele momento ali, eles estão colocando Jesus em xeque, porque dependendo o que Jesus falasse, eles falam, está vendo? O mestre está acusando. Então, o Evangelho nos diz que Jesus continua escrevendo na areia. E aí eles voltam a perguntar, e pela segunda vez, Jesus se levanta os olhos e fala, quem entre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. E fica quieto. E continua. E aí, o Evangelho nos diz que dos mais idosos até os mais jovens, cada um vai saindo de fininho, né? Aí não sobra ninguém. Aí Jesus vem e pergunta para a mulher, mulher, cadê aqueles que te acusaram? Ela diz, não ficou ninguém, Senhor. Aí ele falou, nem eu vou te acusar. Mas Jesus dá, e a gente esquece desse pedacinho da parábola, né? Porque Jesus dá uma recomendação para ela. Vá e não peques mais. Mas nem Jesus acusou-a. Jesus a perdoou. E por que nós achamos que nós não temos que exercitar o perdão, né? Então, Jesus foi exemplo de perdão em todos os seus momentos de vida. Então, nós temos que nos espelhar no Evangelho de Jesus e exercitar o perdão todos os dias da nossa vida, né? E por que nós temos que perdoar? Porque perdoar é se libertar. Porque quando nós estamos em desavença com aquela pessoa que nos ofendeu, que nos causou algum prejuízo, que nos, né, causou alguma contrariedade, nós estamos ligadas intimamente com aquela criatura. A partir do momento que nós perdoamos, né, se aquela pessoa nos ofendeu, nós perdoamos, nós nos libertamos dela. Isso, o perdão não é sinal de que nós esquecemos do que foi feito. Esquecer é outra coisa, esquecer é amnésia, né? Esquecer é perder a memória. Não, a gente não esquece. Quando, numa situação bem drástica, né? Quando vai que nós estamos num acidente de trânsito e aquela pessoa bate em nós estávamos corretos e nós, naquele acidente, ficamos com alguma sequela. Nós podemos perdoar a pessoa, mas a sequela vai continuar. A dor vai permanecer. Qual é a diferença? É que nós não vamos mais vibrar negativamente para aquela pessoa. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é não mais ter aquele mesmo sentimento de revide, de negatividade, quando nós depararmos com aquela situação que ocasionou aquela desavença, né? Então, numa outra passagem do Evangelho, muito bonita, que quando Jesus está com Mateus, e Mateus pergunta para Jesus, né?
que como que nós deveríamos perdoar, ou quantas vezes nós deveríamos perdoar. Aí ele pergunta para o mestre, mestre, nós devemos perdoar até 7 vezes? Aí Jesus dá aquela célebre resposta, não até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, por que até 70 vezes 7 vezes? Porque o número 7, lá na tradição, era um número perfeito. Então, nós temos que perdoar infinitas vezes. E, às vezes, quando nós estamos numa situação que nos causa alguma dor, nós não podemos esquecer que esta situação que hoje está nos causando alguma dor, possa ser resultado de situações de vidas pretéritas. Nós somos uma doutrina reencarnacionista e nós não podemos esquecer que nós encarnamos para poder dar saldo de débitos que possivelmente, ou muito possivelmente, nós adquirimos em outras existências. Mas isso não pode nos fazer ficar inertes ou daquela forma, né? Ah, então eu estou sofrendo, então eu vou ficar aqui, porque essa é a minha sina. Não, nada disso. Nós temos que exercitar a nossa vontade de melhorar e de evoluir e procurar sempre fazer o bem, não importa a quem, né? Aí a gente fala, tudo bem, você está dizendo que a gente precisa perdoar, tal, mas como que eu vou perdoar aquela criatura? Dói, é difícil, eu não quero falar com ela, né? É muito complicado, mas como que eu vou perdoar? Então, eu vou dar uma pequena ideia, não que isso seja, né, nada, uma fórmula, né? Cada um tem a sua fórmula, mas existem alguns passos que nós podemos exercitar para que possa efetivamente exercitar o perdão e isso ser uma realidade para nós. Então, quando nós queremos perdoar e quando nós nos sentimos magoados por alguma situação, então a psicologia nos diz assim, que o mais correto é que naquele primeiro momento nós respiremos. Por quê? Na hora da ira, o nosso cérebro não processa direito. E o nosso cérebro só processa direito quando nós respiramos. Porque a circulação se normaliza e o quanto nós vamos ver que o quanto nós respiramos mal, né? Ou deixamos de respirar ou respiramos com péssima qualidade. Então a psicologia nos diz assim, respire. Respire pelo menos umas 10 vezes, né? Acalme-se. Não revide naquele momento daquela situação que está ali pegando fogo. Se afaste. Pense um pouco, né? Faça um exame de consciência para saber se qual a sua participação naquela situação. O que você pode ter feito, ou possivelmente feito anteriormente, para que gerasse aquela situação desagradável. Se você fez o exame de consciência e viu que você não tem nenhuma participação naquilo, e aquilo é só denota daquela outra pessoa, só é a culpa da outra pessoa, e se você não consegue, ou ainda não é capaz, ou não acha correto, ou não é prudente ir lá, pessoalmente falar com aquela pessoa, vibre por ela. Peça orientação ao Pai. Leia um livro que seja edificante. Abra o Evangelho, que lá estará a resposta para aquela sua situação que você está vivendo. Procure fazer uma meditação. Procure mandar boas vibrações para aquela pessoa. Procure na sua mente criar uma situação que possa reverter aquela ocasião que foi vivenciada negativamente. Pense positivamente e dê tempo ao tempo, né? Porque isso faz com que as boas vibrações que nós mandemos, que são energias, cheguem até aquele nosso irmão, e a espiritualidade, que é todo amor, vai nos auxiliar a encontrar a melhor situação. E quando menos a gente espera, aquela pessoa se aproxima e às vezes é possível conversar, e aquela situação que às vezes nós imaginávamos extremamente dolorosa, até já se dissipou. Isso nós vemos muito nas famílias, quando existem desavenças familiares,
que às vezes os parentes, né, os confrades ficam meses e anos sem se falar, por conta de uma situação mal resolvida, e quando desencarna um parente, você é obrigado a se deparar com aquele outro parente, né, que você imaginava ter uma desavença, e a pessoa nem se lembra mais do que aconteceu, e nós perdemos anos preciosos de uma convivência fraterna por conta de um mal-entendido, né? Então, essa questão do perdão é muito, muito importante, nós temos que trazê-la na meditação do nosso dia a dia. E para já, partindo para um encerramento, que eu falo demais, e nós vamos buscar lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, quais as duas formas de perdoar. Então, o Evangelho nos diz assim, que existem duas formas de perdoar. Existe o perdão dos lábios e o perdão do coração. O que é o perdão do lábio? Aquela que a gente fala assim, olha, eu te perdoo, mas não passa mais na minha calçada. Isso não é perdoar. Não é perdoar, né? Olha, eu estou te perdoando, mas olha, porque eu sou extremamente misericordiosa, porque você não merecia meu perdão, não. Isso é perdoar? Não é. Isso não é perdoar, né? Isso é... E ainda, aí nós vamos denotar ainda mais o nosso orgulho e o nosso egoísmo, a nossa vaidade, né? O que é perdoar? É o perdão do coração. É aquele perdão que não vai enaltecer aquela dificuldade, que vai realmente parar de vibrar aquela situação negativa, que vai desejar o bem para aquele nosso próximo, né? Que vai querer que tudo de bom aconteça para aquele nosso irmão. Esse é o perdão do coração. E, se possível, ainda auxiliar aquele irmão a também conseguir trilhar um caminho de paz e de amor. Esse é o verdadeiro perdão que nós temos que exercitar no nosso dia a dia e buscar, né, em todos os momentos, esta necessidade. E quando nós oramos a oração do Pai Nosso, meus irmãos, a gente fala, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Se nós meditássemos verdadeiramente na oração do Pai Nosso, nós, né, teríamos que pôr, como diz o ditado, as barbas de molho, né? Por quê? Porque nós precisamos, e o Evangelho nos diz, né? Se você tem que fazer uma oferenda, primeiro vá se entender com o seu irmão, depois venha fazer a sua oferenda, né? O Evangelho nos diz, reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Para que nós não levemos dívidas e dificuldades para resolver depois. Aí quando voltamos, temos lá os nossos irmãos, né? Os nossos obsessores, e nós achamos que somos coitadinhos, perseguidos. Não somos, né? Tudo é a lei de ação e reação. Então, que nós possamos, nesta tarde, meditar um pouquinho, né, da questão do perdão, o quanto nós somos carentes de perdão, o quanto nós devemos ainda exercitar o perdão, o quanto nós causamos ainda de dores naquelas pessoas próximas que estão conosco. E verdadeiramente buscar, do fundo do nosso coração, pedir perdão. Porque quando nós pedimos perdão e quando nós oferecemos o perdão, nós nos libertamos. E quando nós nos libertamos, o nosso coração se engrandece, se ilumina e tudo fica mais fácil e mais tranquilo. E se vocês me permitirem mais uns minutinhos, eu queria contar uma história bem rápida de Chico. Eu já contei essa história aqui, mas é uma passagem de Chico que ilustra bem essa questão do perdão e sempre gosto de contar. Então, é bem rápida. Conta assim, nós sabemos que Chico gostava muito de animais, né? Sempre Chico viveu bastante rodeado e tinha vários animais. E nesta ocasião, Chico tinha um cachorro vira-lata, né? Mas que Chico gostava muito daquele cachorro. E esse cachorro adoeceu. E aí Chico trabalhava o dia todo e ainda ia para as atividades
né, mediúnicas, chegava tarde da noite, ainda tinha que cuidar daquele cachorro, dar de comer, e o cachorro à noite chorava, o Chico levantava e cuidava do cachorro. Então, e aquilo foi se estendendo, né? E dava bastante trabalho aquele cachorro no dia a dia de Chico. E aí, um dia, um dos familiares de Chico, vendo aquele trabalho todo que Chico tinha, falou assim, eu vou resolver esse problema. Foi lá e matou o cachorro. Falou, aí o Chico não tem mais esse trabalho e vai, né? Aí o Chico chega em casa e falou, olha, né, o cachorro, né, a gente fez isso porque o cachorro estava te dando muito trabalho. E aquilo deixou o Chico profundamente magoado e triste. Chico sentiu muito mesmo por ter perdido o cachorro. Mas, né, foi levando. E isso se arrastou por alguns meses. E aí, um belo dia, Chico está lá e Emmanuel se apresenta a Chico e diz para ele, Chico, você tem que resolver esta mágoa que você tem no seu coração. Porque o seu coração está escurecido com esta mágoa que você está carregando. E isso está prejudicando as nossas atividades doutrinárias e mediúnicas. Você precisa resolver isso. Aí o Chico falou, mas como que eu posso resolver? Né? Ela fez uma crueldade. Aí Emmanuel disse assim, você vai descobrir o que esta pessoa mais gostaria de ganhar e você vai dar para ela. Ele falou, como assim? A pessoa me magoa, faz o mal para mim e eu ainda tenho que dar um presente para ela? Aí Emmanuel falou, esta é a receita, não é minha, esta receita é de Jesus. Aí Chico falou, bom, então eu vou fazer. Aí ele descobriu que o que essa pessoa mais queria era uma máquina de costura. Chico ganhava bem pouquinho, e a máquina era cara. Aí Chico foi lá e dividiu em 36 prestações, né? Mas comprou a máquina de costura. E conta, né? Haroldo Dutra conta muito essa história, muito bonita. Ele diz assim, que quando o Chico chegou com aquele presente para esta pessoa, que do coração daquela pessoa saiu uma luz tão grande, que imediatamente dissipou aquela névoa, aquela escuridão que estava no coração de Chico, e ele voltou, né? Dissipou aquela mágoa, aquilo foi embora. Então nós imaginamos, se Chico, com todo aquele amor, com toda, né, a sublimidade, com toda aquela evolução que Chico tinha, ele se magoou e aquilo estava prejudicando, imagina nós, né, que somos lá o cisco, o quanto que a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão nos causa mal e nos adoece. Então, que possamos meditar, né? Buscar no Evangelho, buscar nas leituras e buscar nas nossas atitudes mesmo, né? Exercitar o perdão, pedir perdão, exercitar o perdão com os nossos irmãos e assim Deus vai ver as nossas atitudes corretas e vai nos beneficiar e vai nos dar muitas alegrias aí nos restantes dos nossos dias. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado pela paciência de me ouvirem. Boa tarde. As palavras maravilhosas da nossa amiga. Nós agradecemos e pedimos a Deus que envolva a nossa querida Célia em muita luz, em muita paz e muito amor. E que possamos vivenciar tudo o que aprendemos nesta tarde na nossa vida. O exercício do perdão nos liberta, nos traz leveza. Mais uma vez, vamos serenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos e visualizando no centro deste salão um lindo coração brilhante. Neste coração que pulsa amor, vamos depositando os nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos. E vamos vibrar por todos que necessitam neste instante de um amparo, em todos os cantinhos do planeta.
que eles recebam o lenitivo, seja ele físico ou espiritual, conforme sua necessidade. Vibremos pelo nosso lindo planeta Terra, nosso lindo planeta azul, que ele seja envolvido na luz branca do Cristo, neste momento de transição, de regeneração, de elevação do nosso planeta. Vibremos pelo nosso Brasil, nosso lindo Brasil, terra de tantas riquezas naturais, de um povo alegre e acolhedor, que nós possamos, de mãos dadas, rumar para a nossa missão, a ética e a moral do nosso Brasil. E neste instante, vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que todos possam ser envolvidos em muita luz, em muita paz, muito respeito, muita tolerância e nessa tarde especial em muito perdão. Vamos então trazer na nossa tela mental aquele ente querido que necessita de um carinho especial. Que ele seja envolvido no mais puro amor do Cristo. Pedimos licença agora por vibrarmos por nós mesmos, para que possamos fazer o nosso melhor a cada dia, sendo os braços valorosos do Cristo, amparando e auxiliando a todos que chegarem até nós, confiantes de que Jesus acredita na nossa capacidade de evoluirmos através do seu amor. Que assim seja.